Com a negativa de Dudu, o Cruzeiro tem duas opções que se tornarão prioridade nesse momento no mercado da bola. O atacante Michael, que pertence ao Al Hilal, tem 28 anos e tem contrato com o clube da Arábia Saudita até dezembro, ou melhor, até junho de 2025. E também o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, de 27 anos, que pertence ao Flamengo e tem contrato até o fim deste ano. Gabigol já pode assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de julho. E aí a diretoria cruzeirense está monitorando a situação de Gabigol e pode tentar avançar pela contratação do atacante de 27 anos no mercado da bola. Existe o interesse do Cruzeiro na contratação dos jogadores, mas a diretoria ainda é cautelosa em relação ao que pretende oferecer ou até ao futuro dos atletas, porque sabe que todo movimento agora deve ser minimamente calculado e estudado para não acontecer o que aconteceu no caso do Dudu. O Atlético quer Pedrinho, quer a manutenção de Pedrinho, mas quer que o jogador seja emprestado ao clube até dezembro de 2024. O que o Galo tenta nesse momento é a prorrogação do contrato de empréstimo, que se encerra agora no dia 30 de junho, mas a diretoria gostaria de mantê-lo pelo menos até o fim do ano. E para finalizar, a diretoria atleticana avançou bastante por Fausto Vera e tem a expectativa de anunciar a contratação do jogador até o fim da semana. O Galo fez uma proposta de 4 milhões de dólares pela contratação do jogador, 4 milhões de dólares na cotação atual, dá algo ali próximo de 22 milhões de reais. Então o Galo nesse momento tentando a contratação de Pedrinho e bastante otimista em relação, aliás, de Fausto Vera, desculpa, e bastante otimista em relação à manutenção de Pedrinho. Então o Galo tenta essas duas situações, embora o diretor de futebol, Vitor, seja cauteloso nas palavras dele, ele falou sobre o assunto ontem na coletiva, depois da derrota por 4-0 para o Palmeiras na Arena MRV, o Atlético avança bastante nessas duas ocasiões. Eu vou trazer detalhes também sobre esse assunto. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Sou Thiago Fernandes, jornalista, e vou trazer todos os detalhes de bastidores do futebol para você, torcedor, especialmente aqui em Minas Gerais. Bom, primeiro eu vou falar sobre a situação do Cruzeiro. Dudu avisou ontem que não vai defender as cores do Cruzeiro, mesmo depois de o clube anunciar um princípio de acordo, seja com o Palmeiras, seja com o Dudu, mas Dudu, nesse momento, quer permanecer no Palmeiras. O jogador teve uma conversa com o integrante de uma organizada e decidiu ficar lá no Palmeiras. Então o Cruzeiro agora mira dois jogadores. Primeiro, Gabriel Barbosa, atacante de 27 anos, que ainda tem o julgamento do CAS para saber se vai ser punido ou não por causa de possível fraude ao antidoping. Gabriel Barbosa, o Gabigol, é um nome que agrada demais a diretoria cruzeirense. Ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2024. O ponto é, Gabigol não gostaria de tomar uma decisão que ele consideraria precoce nesta janela de transferências. O jogador entende que o ideal seria talvez tomar uma decisão a partir da próxima janela de transferências. Por quê? Porque se ele sai agora, o Flamengo teria direito a uma taxa de transferência. Se ele sair no final do ano, ele se torna dono dos direitos econômicos, porque aí o contrato já vai ter se encerrado com o Flamengo, e ele, Gabigol, recebe essa taxa de transferências por meio de luva. Então, o Gabigol acredita que pode faturar mais. Gabigol está disposto a ouvir propostas, ele tem a predileção pelo futebol do exterior, não gostaria de seguir no Brasil, mas o jogador está disposto a ouvir propostas. E o Cruzeiro é um dos interessados. O Cruzeiro quer avançar nessa negociação e gostaria de contar com o Gabigol já agora na janela de transferências que se inicia no dia 10 de julho e se encerra no dia 3, salvo engano, dia 3 ou dia 2 de setembro. Então o Cruzeiro nesse momento está aí bastante interessado na contratação do Gabigol. O Gabigol se torna um dos alvos do clube depois dessa situação envolvendo o Dudu. E o outro nome é Michael. Vou trazer mais um pouquinho de detalhes sobre o Michael nesse vídeo, que é um oferecimento de KTO, que é onde a diversão acontece. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Esse vídeo também é um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Ó, eu fiz meu transplante no último dia 10 de abril. Tá percebendo aqui? Aqui não tinha cabelo, cara. Eu até raspei a cabeça hoje, mas olha aqui. Aqui já tem um contorno de cabelo, porque esse transplante deu super certo lá no Instituto Meca com o Dr. Rafael Veloso. Agradeço demais ao Dr. Rafael Veloso por tudo que ele tem feito na minha vida. É um sonho realizado. Então, se você quiser fazer o seu transplante, vai lá no Instituto Meca, procure o Dr. Rafael Veloso e faça o seu transplante capilar. Bom, a situação de Michael é a seguinte. Hoje,
o Cruzeiro segue interessado na contratação de Michael. Só que o Al Hilal não definiu o que vai fazer com o jogador. Ele tem contrato com o clube árabe, o clube saudita, até junho de 2025, ou seja, mais um ano de contrato. 30 de junho de 2025 ele já poderia assinar com outro clube de forma gratuita. Mas o Cruzeiro segue interessado no jogador, aguarda uma decisão do Al Hilal sobre o futuro do atleta e está disposto sim a fazer um investimento pela contratação do Michael. A ideia do Cruzeiro é que, óbvio, o Michael recue e reduz esse salário. O salário do Michael hoje é de 5 milhões de euros livres de impostos por temporada, dá mais ou menos 29 milhões de reais livres de impostos por temporada, e aí o Michael recebe cerca de 2 milhões e meio de reais livres de impostos por temporada. Se a gente pegar o salário bruto, dá algo próximo de 4, 3 milhões e meio de reais por temporada. É muita grana o que o Michael recebe. Ele teria então que reduzir esse salário para poder voltar ao Brasil. Lembrando, 29 milhões de reais livres de impostos por temporada, que é 5 milhões de euros livres de impostos por temporada. Só para que você entenda, caso ele recebesse por mês, aí esse valor que a gente está falando seria 2 milhões e meio livres de impostos por mês. E aí por mês dá algo próximo de 4, 3 milhões e meio de reais brutos. Salário muito alto do Michael. O Cruzeiro entende que ele deveria reduzir. Além disso, o Al Hilal precisa decidir o que vai fazer com o jogador, se vai negociá-lo ou se vai mantê-lo. A expectativa é que ele fique lá pelo menos até o retorno de Neymar. Neymar tem volta prevista para meados de agosto, início de setembro, no mais tardar. Então, o Michael, caso o Cruzeiro consiga avançar, seria para o fim da atual janela de transferências. Ele também precisa conversar com o Flamengo, porque o Michael deu prioridade ao Flamengo, mesmo que verbal, ele deu prioridade ao Flamengo em um eventual retorno ao futebol brasileiro. E agora vou falar sobre a situação do Atlético, nesse vídeo que também é um oferecimento de Hammer Martelinho de Ouro. Se você precisa de pintura, funilaria, martelinho de ouro ou estética veicular avançada, você vai procurar a Hammer Martelinho de Ouro na Avenida Cristiano Machado, número 1451, no bairro Silveira, em Belo Horizonte, e vai conversar com o Davidson e a equipe de profissionais dele. Todos muito atenciosos e o trabalho sensacional. Então, se você precisa de pintura, funilaria, estética veicular avançada e martelinho de ouro, procure a Hammer Martelinho de Ouro, seja no endereço físico, que é lá na Avenida Cristiano Machado, número 1451, ou então no WhatsApp. DDD é 31, o número é o 98307-7517. DDD é 31, o número é o 98307-7517. Procure a equipe do Davidson na Hammer Martelinho de Ouro, faça o seu orçamento e pode ter certeza você não vai se arrepender. A Hammer Martelinho de Ouro é a melhor do Brasil. Bom, a situação de Pedrinho é a seguinte, o Vitor falou ontem sobre o interesse na manutenção do jogador. O Atlético quer a manutenção de Pedrinho até o fim do ano. O Atlético quer estender de forma gratuita o contrato do Pedrinho. Não quer ter que pagar ao Shakhtar Donetsk por um novo empréstimo do Pedrinho. Desejo da equipe do Atlético é essa manutenção de forma gratuita, como eu disse. E aí eu vou trazer alguns detalhes sobre o que ganha o Pedrinho. O Atlético gostaria de manter no valor do Pedrinho o salário dele. Ele ganha em torno de 450 mil reais por mês, com imagem, salário e os demais tributos que são pagos para o salário do jogador. Então o Galo tem um custo muito baixo com o Pedrinho. O técnico Gabriel Milito gosta do jogador e gostaria de mantê-lo no elenco para o restante da atual temporada. A ideia do Galo, então, a manutenção do Pedrinho de forma gratuita até dezembro de 2024. O diretor de futebol do Galo, Vitor, autorizou o staff do jogador a conversar com o Shakhtar Donetsk para tentar esta negociação e a manutenção do atleta até o fim da atual temporada. E para finalizar a situação envolvendo o Atlético avançou bastante nas negociações pela compra do jogador Fausto Vera. O Galo vai pagar cerca de 4 milhões de dólares, dá mais ou menos 22 milhões de reais, para adquirir o jogador que pertence ao Corinthians. De 24 anos, tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025, aliás, dezembro de 2026, e a diretoria, deixa eu só checar aqui se é 26 ou se é 25, para não falar bobagem, né? E aí, se eu já falo, um dos dois eu já falei bobagem. O outro eu acertei, agradeço por isso. Até dezembro de 2026. Então, o Atlético, nesse momento, tenta a contratação do jogador e avançou bastante. O negócio está caminhando para um desfecho positivo. O Atlético espera anunciar o Fausto Vera até o final da atual semana. Então, a diretoria atleticana é muito empolgada com a possibilidade de contratação do Fausto Vera. Tá falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.